Deu certo, Lívia? Ih, não tô aparecendo. Aí, tá aparecendo agora. Tá tudo bem? Tudo, já temos algumas pessoas aí. Tem gente até dos Estados Unidos. Nossa, que legal! É tudo Aham. que legal. Vamos esperar mais um minutinho para o pessoal ir chegando, Vamos sim. tá? Bom, pessoal, então, enquanto isso a gente vai se apresentando, né? Sim. Eu sou a Patrícia, eu moro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu sou administradora, né, do perfil Sem Filhos. E, bom, eu comecei esse perfil. Na verdade, o meu objetivo inicial era começar um canal no YouTube. Só que como o YouTube ele exige um pouco mais de dedicação, por causa da questão de edição de vídeo, exige mais estrutura também, né? Eu pensei, não, então eu vou começar no Instagram e vou sentindo para ver se eu vou gostar, para ver se as pessoas vão gostar também, né? Para ver se tem demanda esse meu projeto, né? Que é basicamente falar com pessoas sobre a opção de não ter filhos. Então, eu tenho alguns anos já, eu tinha uns 22 ou 23 anos, quando eu percebi que esse projeto da maternidade não era para mim. Então, foi uma decisão, assim, relativamente precoce, né? Não tanto, porque eu fui percebendo também ao longo do caminho aí que tem mulheres que seguem o perfil e elas têm essa noção e esse entendimento desde muito cedo. Então, tem meninas que já sabiam, assim, com 10 anos, já falavam que não queriam ter filhos. Tem outras que eram adolescentes quando perceberam que elas queriam coisas diferentes das amigas delas, né? Então, apesar de eu sempre falar que eu era jovem, né, eu tinha 23 anos, eu acredito que esse seja também um reflexo da sociedade, né? Porque eu passei esses anos todos ouvindo que eu era muito nova para ter tomado essa decisão, e de certa forma eu acho que eu acreditei nisso. Porque eu sempre disse, eu era muito nova quando eu descobri e tudo mais, né? Então, eu fui percebendo que, na verdade, eu não era tão nova assim, né? Tem mulheres que elas se percebem como não mães muito mais cedo. Então, agora que eu já me apresentei, já falei um pouquinho sobre mim, sobre por que eu criei esse projeto, né? Também porque a gente está rodeado de assuntos sobre a maternidade, né, Lívia? Você é mãe e você pode muito bem chancelar isso. É muito mais fácil encontrar na internet conteúdo para mães do que para não mães, né? Para mulheres que escolhem um caminho diferente. Mas agora eu vou deixar você falar um pouquinho aí sobre você, se apresentar, quem é você, quem é o seu perfil. Sim. Então, meu nome é Lívia e desde o início do ano eu de fato resolvi entrar em ação e fazer o perfil que se chamava, na verdade, Aliança Materna e se transformou porque durante o percurso eu vi que não era exatamente sobre a maternidade, né? Somente sobre a maternidade, né? Eu sou antes de ser mãe, eu já era mulher e já tinha muito mais do que a maternidade começou a me proporcionar, né? Então eu não me sentia completa, né? A maternidade não me completou para eu falar somente sobre a maternidade, né? Só me complementou, é diferente. Então, Uhum, eu precisei transformar o nome do perfil para Aliança Feminina, que fazia muito mais sentido
para mim, né? E eu acredito que para as seguidoras também, que muitas eu percebia que não eram mães, né? Algumas jovens, enfim. E na verdade, assim, estruturando o Aliança Feminina, eu enxerguei ali uma possibilidade de atingir mulheres, empoderando elas nas diversas áreas da nossa vida de mulher, né? Focando principalmente em relação abusiva, que é um lugar de fala que eu acho que eu tenho uma certa propriedade para falar, de alguma maneira empoderar, ajudar, né, as mulheres a saírem dessa situação ou a se curarem se já saíram, né? Enfim, de alguma maneira o Aliança Feminina ele serve para abrir os olhos, comungar com o universo feminino em geral e amparar mulheres, sabe? Então essa é a minha ideia. Eu falo sobre maternidade, falo sobre carreira, vou falar, né? Enfim, já passei por isso. E é óbvio que eu tenho uma dificuldade, porque eu sou mãe, né? De mãe na quarentena, então fica muito difícil ainda me dedicar 100% como eu gostaria, né? Mas enfim, tá aí. E eu gostaria muito que vocês aí, quem não me segue, segue lá também, pra gente poder compartilhar conhecimento, compartilhar informação, e é isso. Sim, a Lívia fala bastante sobre empoderamento feminino, né? Isso sempre é um assunto que interessa a todas nós, né? Sim. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o tema Não Quero Ser Mãe, mas ele me pediu um filho. E agora, né? Foi bem interessante porque quando eu divulguei o tema da live no feed lá no Instagram, algumas pessoas já vieram dando a resposta, né? Tipo, e agora, né? Tipo, agora, né? Agora manda ele a merda. Agora, não sei o que, agora termina o relacionamento. Só que o que acontece é que muitas vezes também a mulher, inclusive teve uma seguidora que comentou isso lá. A mulher, ela às vezes ela entra num relacionamento e ela não descobriu ainda que ela não quer ser mãe. Ela acaba descobrindo depois que ela já está casada. Né? Tipo, ela acabou amadurecendo, refletindo isso e mudando de ideia ao longo do percurso aí. E aí, ela mudou de ideia, eles tinham um plano lá no início e no final das contas ela acabou mudando. Ou, às vezes, o contrário também, né? Às vezes acontece isso com o homem. Nós temos aqui aproximadamente 8% dos meus seguidores são homens. Então, e tem, inclusive, seguidores homens que falam sobre essa questão no relacionamento deles, né? Então, gente, por que esse tema foi escolhido? Porque algumas mulheres, elas têm vindo no direct conversar comigo sobre essa questão. Tipo, eu não quero ser mãe e ele tá me pedindo um filho. Né? Eu não sei o que fazer, a pessoa tá num relacionamento, ela não quer abrir mão do relacionamento naquele momento. Tem outras coisas naquele relacionamento que para ela são importantes e, enfim, ela acha que ainda valem a pena. Outra coisa também, né, que incomoda nesse assunto, essas pessoas, é porque existe uma expectativa do outro, né, em relação a construir uma família tradicional. Mas essas mulheres, elas sabem que elas não vão mudar de ideia. Inclusive, tem uma seguidora minha, eu não vou expor as pessoas aqui, tá? Obviamente. Mas o namorado dela, ela tá indo morar com ele. E ele falou pra ela, não, eu quero ficar contigo da mesma forma, mesmo você me dizendo que você não quer ser mãe e eu querendo muito ter um filho contigo. Mas eu vou te dar 2 anos para você pensar. E aí, o que vai acontecer depois desses 2 anos? Nem ele sabe direito, né?
Mas então, gente, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que a expectativa do outro, ela tem que ser um problema só do outro. Você não pode pegar essa expectativa da pessoa para você, né? Principalmente mulher, porque o filho, ele é da mulher, né, Lívia? Sim. Quem vai carregar 9 meses na barriga é você. Quem vai parir é você. Quem vai amamentar é você. E no caso de uma separação, porque a gente tem que pensar que relacionamentos eles não são para sempre, mas um filho ele é para sempre. E no caso de uma separação, vamos dizer aí, sei lá, mais de 90% das vezes é com você que essa criança vai ficar. E aí, o cara foi lá, te pediu um filho, você deu um filho para ele, e aí o relacionamento não dá certo, você se separa, e você vai ficar com o filho que ele queria, e não que você queria. Então, assim, tenha filhos se essa for uma vontade sua, né? E não um desejo da outra pessoa. Né? Até porque vamos combinar que filho não deveria ser presente para ninguém, né? Então, por que eu escolhi a Lívia para conversar sobre isso? Eu vou dar um spoiler aqui, né? Eu fiz uma live com a Lívia ano passado. Foi bem de supetão, né, Lívia? Foi, assim, bem tarde da noite e tudo mais. E Acho aí que foi no mesmo dia, né? Foi no Sim, mesmo dia. a gente decidiu e fez, assim, tipo, em 1 hora. Então, ela acabou entrando num relacionamento. Ela não tinha essa ideia de não ser mãe, né? Você nunca teve essa... você sempre se reconheceu como uma pessoa que queria ser mãe, acredito eu, né? Sim, sim, Sim. sim. E aí você entrou no relacionamento, mas aconteceu isso com você. Ele te pediu um filho, né? Você me contou Sim. isso naquela conversa. Você pode contar um pouquinho para as meninas como é que foi isso? Como é que foi essa história? Assim, logo no início da relação, ele é mais velho do que eu, 20 anos, e aí, no início, assim, eu nem queria ficar junto, morar junto, mas acabamos que fomos morar, né? Eu acho que muita coisa aconteceu. Eu tinha 26 anos na época, e muita coisa aconteceu de uma maneira assim, sem eu perceber, mas muito manipuladora, sabe? E aí ele dizendo que ele era muito mais velho do que eu e que ele não podia esperar, que ele queria começar uma vida do zero. Ele queria acertar, visto que ele não tinha feito a outra esposa feliz, que ele sempre foi, enfim, desonesto com ela. Então, dessa vez ele queria acertar, dessa vez ele queria ser feliz, porque ele me amava. E que, enfim. E na época, assim, eu não estava preparada para isso, mas, assim, eu tinha em mim, eu acho que a sociedade me formou, né, no sentido desse lado aí, de que esse é o caminho certo a seguir, né? E, sinceramente, eu não tinha uma outra visão de não ter filhos. Para mim, não ter filhos era ser, de certa maneira, uma mulher pela metade, né? Eu acreditava, não é que eu acreditava nisso, mas eu acreditava nisso, mas isso não me feria, entendeu? Uhum. Entende? Eu não sentia. Eu sentia que realmente ia me faltar alguma coisa se eu não fosse mãe. Eu não ia ser natural, não ia ser normal, eu não ia ser bem vista. E como, na verdade, a realidade é que é assim, né? Pela sociedade, uma mulher que não tem filho, ela tem algum problema, né? Não é aceita essa liberdade da mulher. Né? Sim, E eu acreditava exatamente. nisso, mas eu não julgava ninguém. Nem julgava ninguém que não queria, enfim. Mas eu acreditava nisso pra mim. E acabei cedendo. Certo. Sim. Aí você deu um filho para ele, né? E Dei. o que aconteceu depois? Tipo, o relacionamento mudou depois do filho? Então, depois do filho, eu confesso que não, sabe? A gente continuou junto. Eu tenho que confessar que ele é um ótimo pai. Não tenho o que reclamar, assim, hoje. Assim, na época, né? Enquanto a gente estava junto, ele era um pai
muito bom, um pai participativo, um pai presente financeiramente. Agora, depois que eu me separei, que virou o inferno. Na verdade, que virou a ausência, aquele amor todo, parece que não sei o que aconteceu, sabe? Parece que simplesmente evaporou. Sim. Só para contextualizar para as meninas, vocês se separaram. Quanto tempo vocês ficaram juntos? 5 anos. E aí eu tive outro ainda, filho. Tive a Bela com ele também. Sim, vocês tiveram 2 filhos, né? Isso, filho. Isso. E foi durante a gravidez da Bela que você descobriu que ele traía você? Na verdade foi durante um processo todo, né? Eu descobri várias traições dele, muitas mentiras. Mas foi durante todo o processo. Só que assim, eu era muito apaixonada por ele, né? Assim, eu era cega. Na verdade, ele foi o meu verdadeiro amor, no sentido assim, puro de encaixar perfeitamente aquela coisa assim, de ele é o homem da minha vida, assim, que eu vou casar e que eu vou ter filhos com ele, né? Aquela coisa máxima pra mim. Aquele conto de fadas que a gente cria na nossa cabeça, né? Exatamente. Então eu ainda, de certa maneira, eu achava que ele ia mudar, né? Aquela coisa toda. Eu acreditava que ele ia resolver os problemas dele, né? Para ficar para ficar certinho. E na verdade eu só esperava, ia descobrindo cada vez mais coisas e até que eu cansei, literalmente. Sim. Lívia, quando você foi morar com ele, você falou que você tinha 26 anos, né? Você é enfermeira, né? De formação. Sim. Você já atuava na área? Você era financeiramente independente? Como é que era a sua vida? Assim? Sim, já trabalhava, já era financeiramente independente e para mim estava tudo bem. Eu trabalhava, né? Eu ganhava o suficiente para mim sozinha. Então, assim, o suficiente até para se tivesse um filho, né? Claro que assim, ele na época ele tinha uma condição melhor, né, do que eu. Então, juntando tudo, ele ficava com tudo, praticamente, né? Ele nunca me exigiu nenhuma ajuda dentro de casa. Então, eu ficava também tranquila em relação a isso. Sim. E como é que foi o acordo, assim, quando você engravidou? Você continuou trabalhando? Como é que ficou a questão da sua carreira? Então, eu continuei trabalhando a gestação toda. E quando eu tive o Miguel, eu fiquei a licença toda e para mim eu ia voltar a trabalhar. Mas assim, Patrícia, eu acho que você deve imaginar que a mulher, quando ela é mãe, né, vira mãe, a gente tem aquele lado emocional, aquela coisa hormonal também, de não querer ficar longe do filho. Porque vamos combinar, né, que 4 meses é muito pouco tempo para a gente dar aquele suporte para o bebê e para a gente também se reconhecer ali naquele novo universo como uma pessoa diferente, né? Uma mãe. Exato. Então, 4 meses é muito pouco. 6 meses é pouco. Eu acho que, assim, só para complementar aqui, eu acho que uma licença maternidade tinha que ser pelo menos 1 ano, sabe? Mas isso daí é um outro debate. E aí, como ele não tinha nenhum problema em manter as coisas dentro de casa, eu conversei com ele e falei para ele que eu iria parar de trabalhar por enquanto, até Miguel fazer pelo menos 1 ano, 2 anos, e iria ficar em casa, né? Fiquei com suporte, eu tinha babá, tinha empregada doméstica, eu tinha suporte, eu nunca fiquei sozinha com o Miguel. Então, Lívia, como que você descreveria a tua vida profissional antes e depois de ter tido os seus filhos? Bom, profissional assim, eu era livre, assim, eu trabalhava para mim, trabalhava para produzir pro próximo, né? Porque eu cuidava de pessoas, né? Eu era enfermeira de CTI. E tudo era para desenvolver
mesma, sabe? Não tinha compromisso com ninguém. Eu tinha compromisso comigo. Então, os meus gastos eram para mim, para o meu futuro, para o meu desenvolvimento. E Depois que eu fui agora? mãe, depois que eu fui mãe, eu abri mão, mas sempre senti essa necessidade de produzir alguma coisa, de ser útil. Sim, Então, eu mas, sempre estudei. você conseguiu, porque você ficou um tempo sem trabalhar, você conseguiu voltar Então, para sua área? durante a união, não, porque eu comecei a estudar, né? Eu fiz outro curso, eu comecei a fazer odonto e depois interrompia, mas aí, enfim, eu depois eu passei para medicina, parei odonto, cursei medicina e aí engravidei da Bela. Então, assim, eu não voltei a estudar porque eu estava produzindo outras coisas a longo prazo, a longo prazo, entendeu? Uhum, sim. Você acha que ele pode ter pedido para você filhos para, de certa forma, prender você em casa e, assim, ter você mais dependente dele? Hoje, assim, vendo a situação? Olha só, ele não aparentava ser uma pessoa necessariamente ciumenta, não, sabe? Mas sim, eu posso dizer que de certa maneira sim, para ele ter um controle maior, né? Ele tinha essa coisa assim de tanto é que foi o meu abismo sair do trabalho, porque a relação realmente ficou abusiva, né? Virou Uhum, abusiva porque eu parei de trabalhar. Porque ele se achou no direito de que já que eu estava em casa, eu tinha que servi-lo, que eu tinha que obedecer às coisas que ele queria que eu fizesse, que queria que eu me comportasse e aceitasse qualquer coisa que viesse dele, entendeu? uhum, Assim que uhum. começa, gente, é assim que começa. Exatamente. Era nesse ponto que eu queria chegar, porque é uma impressão que eu tenho também. Eu nunca passei por essa situação, né? Eu nunca tive um relacionamento no qual o meu parceiro gostaria de ter tido filhos e me pressionou para ter filhos. Eu sempre me relacionei com homens que não queriam ter filhos, sempre foi um critério meu. Mas hoje, que recado você daria, então? Isso tudo que eu fui perguntando, gente, era para chegar nessa pergunta, né, para ir entendendo. Que recado você daria hoje para as mulheres que estão, né, nessa encruzilhada aí, mesmo sabendo que elas não querem ter filhos, elas estão mergulhando cada vez mais em relacionamentos que tendem a torná-las cada vez mais do lar, né? Tipo, eu tô indo morar aqui com o meu noivo, com o meu namorado, com o meu futuro marido, enfim. E aí eu vou largar meu emprego atual e vou ficar cuidando da casa, né? E em contrapartida, esse cara já tá pressionando ela para ser mãe, né? Isso vai fazer com que essa mulher ela se torne cada vez mais dependente, né, do seu companheiro, porque se ela está abrindo mão da fonte de renda dela, é ele que vai prover, né? Então, logo é ele que vai ter o controle. Né? Que recado você daria para essa mulher? Assim, antes eu queria perpassar, sabe, por um- uma coisa tão clara para mim, assim, gente, que na verdade, Patrícia, não sei se você concorda comigo. O natural não deveria ser esse, sabe? O natural de um casal que se ama, que se respeita, não deveria ser o dinheiro não deveria ser um critério, preste atenção, para mandar ou desmandar, entende? Então, assim, isso não é o normal, isso não pode ser o comum, sabe? Porque, tá bom, o casamento é uma instituição. A gente, parando para pensar até religiosamente, se une, né? Não sei porque eu não sou religiosa, mas se une aí, vira uma carne só, né? Não é mais ou menos por aí. E aí,
teoricamente, o que é de um é do outro, né? Teoricamente. Deveria ser assim, não só religiosamente, porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas é uma sociedade, né? Então, cada um, numa empresa, cada um tem uma responsabilidade, né? E na verdade, o gerenciamento ali é para os dois usufruírem de maneira igual. Eu penso dessa maneira. Uhum. Então, se a mulher fica em casa, enquanto o homem está trabalhando, a mulher está Ela está, gerenciando. exato, ela está sustentando a carreira do homem, né? Porque as pessoas gostam de Exatamente. dizer assim, o homem é que sustenta a mulher, ela só fica em casa. E a mulher ficando em casa está sustentando a carreira do homem, Exatamente. Então, assim, o que eu né? quero dizer é que ela está fazendo a parte dela ali naquela sociedade. Ela está Uhum. compartilhando os dias dela, cuidando da família e do lar, ajudando o marido a desenvolver profissionalmente. Entendeu? Então, Exatamente. eu acho que o Uhum. natural, vamos dizer assim, não deveria ser esse homem. Tá me ouvindo? Travou aqui um pouquinho. Sim, deu uma travadinha, mas voltou. O natural não deveria ser esse homem usar isso como arrogância, enfim, como superioridade, né? Então É, o ideal, né? aí já começa o erro, sabe? Sim, Então, a partir sim. disso, como nós não temos essa certeza, não temos essa questão aí guardada e protegida pra gente 100%, até porque a gente às vezes não conhece as pessoas, né? Simplesmente, de repente, também as pessoas mudam de pensamento, né? O problema não é mudar, o problema é agir de maneira desleal, né? E de maneira covarde. Então, assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. O problema é a forma como se interrompe esse processo aí que se pensou que ia funcionar de um jeito, mas na verdade está de outro. Uhum. Então, eu acredito, Patrícia, que a pessoa que está entrando nessa situação, ela não deve confiar, mas não porque acha que ele pode. É porque a gente não pode. Nada na vida é garantido. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente precisa se resguardar, a gente mesmo, entendeu? A gente precisa nos resguardar até quem já tem. No meu caso, já que eu tenho filho, eu preciso proteger aquela criança de qualquer situação que possa mudar de uma hora para outra. Então, Sim. eu acho que se você, ou se a pessoa, né, tá passando por essa situação do rapaz já saber que você não quer ter filhos e você já tem certeza disso, a única coisa que eu digo não continue essa relação. É a minha opinião, sabe, Patrícia? Porque o que você me falou aí de repente, dessa situação aí que vou te dar 2 anos para pensar. Que garantia ele vai ter? Que 2 anos é esse que vai ser, para mim, são 2 anos perdidos, Patrícia. É. Sabe? Ele tá Assim, contando que a pessoa vai mudar de opinião, na verdade, nesses 2 anos, ou né? então, Ele de está criando repente, uma expectativa e colocando uma pressão nela nesses 2 anos. e quem garante também que de repente, Deus me livre e guarde, mas a gente não sabe a cabeça do outro, que ele não vai tentar sabotar aí essa vontade dela. Entende? Eu acho que isso, para mim, lá longe, eu já enxergo uma relação abusiva aí. Sim. Porque, porque ele não respeita. Ele não respeita, ele tá dando tempo para ela, para uma coisa que ela já sabe, ela ali naquele momento, já sabe que não quer. Uhum. Entendeu? Se Uhum. fosse o contrário, então vamos nos separar, cada um vai pro seu canto, vou trabalhar nisso, vou trabalhar naquilo. Quem sabe daqui uns 2 anos a gente se encontra aí, você mudou de ideia. Aí é outra coisa, entende? Mas querer que nesse percurso, pra mim, é uma manipulação aí que ele tá tentando fazer, entende? Uhum. É se apegar, ela vai se apegar, porque mulher, normalmente, naturalmente, nós somos, né, mais sensíveis e nos apaixonamos muito mais rápido.
né? E somos capazes de mudar, de abrir mão de certas coisas que os homens não são capazes, Sim. né? Então, eu acho que por esse papel da gente ser mais frágil, a gente, pelo contrário, a gente tem que ser mais forte antes de se envolver. Sim. Uma coisa também que eu diria, né, para as mulheres, eu já passei por um relacionamento abusivo também. Felizmente, não tive filhos de relacionamento nenhum, né? Eu digo felizmente porque eu nunca quis ter filhos mesmo, né? E, enfim, né? O relacionamento não deu certo, teria sido. Eu acredito que, assim, para mim foi muito difícil sair de um relacionamento abusivo. E eu não tinha filhos. Eu acredito que com filhos a É muito coisa pior. se prolongue ainda mais e se torne ainda mais difícil, né? Então, assim, o que eu diria para as mulheres que estão nessa situação é: cuidem da sua carreira, sabe? Se qualifiquem, estudem, guardem dinheiro, né? Não sejam totalmente dependentes financeiramente, porque a dependência financeira também prende a gente em certos relacionamentos. E às vezes a gente mesmo se coloca numas situações, numas armadilhas, sem a gente perceber. De, por exemplo, eu vou largar aqui o meu trabalho, vou morar com ele e vou ficar cuidando da casa, sabe? Como a Lívia falou, isso não deveria ser um motivo para o relacionamento se tornar abusivo, mas é uma coisa que a gente observa que acaba acontecendo, infelizmente, porque se a pessoa não tem um caráter, né, muito, 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 muito bom, assim, né? Se a pessoa é mau caráter, mesmo falar em palavras assim mais claras, ela vai usar disso para te manipular e para te prender nesse relacionamento e até para colocar você aí numa maternidade compulsória. Tá? O que é maternidade compulsória? Aquela maternidade que você não desejava, mas que você acabou entrando ou por uma gravidez indesejada ou até cedendo a desejo de outras pessoas, ou de um pai, ou de um sogro, ou de um companheiro. Né? Você acaba dando para outras pessoas aquilo que você não quer para você. Né? E na questão da maternidade, isso é muito sério, porque é uma decisão que afeta toda a sua vida, né? Afeta absurdamente, assim, muda tudo. E aí, para a mulher que ela quer ser mãe, já é uma coisa difícil. Imagina para a mulher que não gostaria de viver isso. Então, assim, é uma violência muito absurda. Você está numa relação com uma pessoa que você ama, que você confia, e aquela pessoa te pressionar a você fazer uma coisa que não é do teu desejo. E mesmo você dizendo, olha, eu não gostaria mais de conversar sobre isso, eu não gostaria mais que você me pressionasse, porque eu me sinto assim, assim, assado, a pessoa continua. Então, assim, ali eu acho que ela já está demonstrando que ela não se importa com o que você quer. Essa pessoa, a tendência desse tipo de pessoa é fazer a vontade dela prevalecer. Tá? Exatamente. Então, assim, mulherada, abram o olho. Se vocês estão num relacionamento assim, em que o cara, ele quer a todo custo e insiste, mesmo sabendo que você não quer ter filhos, olha, abre o olho aí com os teus anticoncepcionais, tá? Sei lá, procura um médico, coloca um método mais efetivo, como um dispositivo intrauterino, porque eu já ouvi histórias bizarras, assim, histórias assim de novela, de homens que escondiam o anticoncepcional da companheira, tá? Que tiravam algumas cartelas assim, e jogavam fora para a mulher se confundir achando que já tinha tomado. Outros escondiam mesmo e dizia para ela, não, você tem que parar de tomar. Eu tive uma colega de faculdade que ela já era professora e ela deixava o anticoncepcional dela no armário da escola.
porque o marido dela não podia saber que ela estava tomando anticoncepcional. Olha isso, gente. Surdo. Sim, sim. Porque queria ter um filho, ela não queria ser mãe. E, gente, ela era uma pessoa que não queria ser mãe. Não é que ela não queria ter filho naquele momento. Porque às vezes a mulher não quer ter filho naquele momento. Tem que ser respeitado também. Mas ela ainda cogita a possibilidade de, né? Porque, enfim, ela quer se dedicar à carreira, quer fazer outras coisas, né? E ela quer deixar isso mais para o futuro. Mas naquele caso dessa minha amiga, ela não queria ser mãe, ela não queria maternidade. E esse homem, ele pressionou tanto ela, e ele infernizou tanto ela, e ela era muito novinha e muito frágil, enfim, sabe? Muito imatura. E ela acabou cedendo. Ela acabou cedendo, olha que loucura, em troca de uma laqueadura. Ela falou assim, eu te dou um filho se você me der uma laqueadura. Então ela ficou mais ou menos 1 ano nessa negociação, porque ele não concordava. E quando ele concordou e disse, tá bom, se você quiser, porque o homem, o cônjuge precisa assinar, né? Ele precisa concordar com a esterilização cirúrgica do parceiro. Isso é lei no Brasil. Então ela deu um filho para ele, ela engravidou. E depois, quando a menina era pequenininha ainda, acho que tinha poucos meses, ela foi lá e fez uma laqueadura. Uma laqueadura ilegal, inclusive, porque ela só tinha um filho e 24 anos. Ela ainda não tinha os 25 que exige na lei. Ela conseguiu fazer uma laqueadura ilegal, mas foi o marido dela que pagou, isso fez parte do acordo. Mas, olhem que absurdo, essa mulher, para ela conseguir ter a laqueadura dela, porque ela sabia que o marido dela nunca iria concordar, ela concordou em dar um filho para ele. O que aconteceu? Depois a menina tinha mais ou menos 1 ano, eu acompanhei essa história bem de perto, né? Os dois se separaram, ele era militar, tinha um salário razoável até na época, que ele era assim, não do alto escalão militar, mas ali do médio escalão. Ele tinha um salário razoável. Mesmo assim, ela precisou entrar na justiça para conseguir a pensão alimentícia dele, tá? A criança que ele tanto queria, que ele tanto desejava, ficou com ela, né? E mesmo tendo ficado com ela, ela brigou muito para conseguir o direito da menina ter a pensão. Então, gente, isso foi um homem que exigiu o filho da mulher, tá? Ele mudou toda a vida dela. Ela sempre me fala, ela sempre diz, eu nunca quis ser mãe, né? Eu tive a minha filha porque o meu ex-marido pediu muito. Obviamente, hoje a minha filha é minha vida, etc, etc, etc. Mas eu nunca quis ser mãe, né? Então, olhe, vocês podem passar por isso também, sabe? Nada, a gente não tem garantia de que os nossos relacionamentos vão durar para sempre, né? Obviamente que ninguém se casa ou entra numa relação pensando que aquilo vai acabar um dia, né? Ninguém casa pensando em separar. Mas é algo que, infelizmente, pode acontecer. Eu acho que mais de 30% dos casamentos, né, existe uma estatística, mais de 30% dos casamentos, eles acabam em divórcio. Então, pense nisso antes de você abrir mão, né, da sua liberdade e das suas escolhas. Tá? Porque quem vai carregar esse filho é você. O filho, ele acaba sendo da mulher, infelizmente, na nossa sociedade. É uma frase horrível essa, porque ela soa muito machista, né? Ah, o filho da mulher. Ah, como assim? O filho é dos dois. Sim, o filho é dos dois. Mas é que, infelizmente, no nosso modelo patriarcal de sociedade, o filho acaba sobrando todo para a mulher, né? Sim, sem dúvida. E uma questão também que até no olhar da justiça, sabe, Patrícia? Eu percebo que eles analisam dessa forma também. Hoje em dia existe a guarda compartilhada, né? Mas naturalmente, se o homem não quer compartilhar, ele simplesmente faz uma visitinha e vai embora, sabe? A justiça não cobra a presença do pai.
mas cobra a mãe. Entende? No caso, Aham. exige da mãe. Então, assim, isso daí é um assunto muito polêmico, que me deixa tensa, mas é a realidade. Então, assim, a gente está falando aqui de mulheres que não querem ser mães, que seus maridos, seus parceiros desejam. Então, eu acho que precisa pensar muito, Patrícia, e se proteger e, assim, sair do plano romântico, sabe? E pegar, É. palpar o plano racional. Assim, é uma coisa que eu repito muito pra mim depois do meu relacionamento. É pegar o plano racional e encarar ele de frente, porque, na verdade, sempre a mulher é a mais frágil e não tem voz, sabe? Não tem lugar exatamente de uma escuta ativa, ninguém. A gente normalmente é invalidada. Então, assim, é a gente que tem que se proteger. É a gente que tem Exato. que segurar e realmente reafirmar aquilo que a gente deseja pra gente, sabe? Não adianta, não conte com o amor romântico daquele homem. Porque se acabar, ele não vai virar pra você e falar assim, e aí, o que a gente vai fazer agora? Simplesmente ele vai fazer o que ele quiser, entendeu? Então a gente tem que ser respeitada desde o início. Se o rapaz não quer, quer dizer, quer e você não quer, mas ele tá tentando te... Você tá vendo que ele tá tentando te manipular. Não existe tempo. O amor só é bom quando existe respeito, né, Patrícia? É a É, união. E o exatamente. que é respeito? Olha só, eu não quero ter filho, não. Tá bom pra você? Você se satisfaz, assim, a sua... Porque a gente tem aquela coisa, né? O ego da gente. O seu ego aí se satisfaz em não ter um filho meu? Sim. Vamos só transar? Vamos ser felizes? Vamos viajar? Vamos curtir a vida? Entendeu? Vamos adotar É. um cachorrinho? Tá ótimo. Aham. Entendeu? Agora, pra que se você não quer ter filho? E pra que tentar manipular? Então, Sim. assim, garantir emprego, garantir estudo, garantir coisas que você, se o cara. Porque não é só ele se ele te largar, é se ele morrer. Porque a gente tá vivo, né? A gente pode É. morrer. Se ele morrer, você tem como se sustentar? Você tem como ter a qualidade de vida que você tem hoje? Então, assim, é ser racional, sabe, Patrícia? Então, não tem outra opção, é não ser trouxa. Como diz a Karen Kardashian, não sei se você tá sabendo dela, é não ser trouxa. Você conhece a Karen? Não. Vou te apresentar ela. Quem aí conhece a Karen, fala aqui comigo no comentário. Quem É, conhece a Karen Kardashian? uma coisa que eu percebi bastante também, várias mulheres que entraram em contato comigo com essa demanda, digamos assim, eu perguntava, tá, mas vocês não conversaram sobre isso no início do relacionamento? Né? Não esclareceram, assim, porque eu lembro que essa foi uma conversa que eu tive no primeiro encontro com meu marido. A gente se conheceu no Tinder e aí a gente estava tomando um café, né? E aquele papo, assim, né? Para se conhecer e tudo mais. E eu sempre dava um jeito de entrar nesse assunto com os rapazes que eu conhecia. Mas nesse dia foi ele que entrou nesse assunto comigo. Ele perguntou, Que você ótimo. foi casada por 7 anos e tal, vocês não tiveram filhos? Eu, não tivemos. Ele, por quê? Aí eu falei, você quer saber a verdade ou você quer a resposta simpática? Ele, não, eu quero a resposta verdadeira, né? Eu disse, a verdade é que eu não tenho vontade de ser mãe, não nasci para isso, não tenho vocação para isso e tudo mais. E eu não vou ter filhos, não pretendo ter filhos. E aí ele, sério, ele disse que nesse momento, quando eu falei isso, ele pensou, meu Ele se Deus, eu vou apaixonou. casar com essa mulher. Então, assim, era uma coisa que eu sempre dava um jeito de falar já no primeiro encontro, né? Então eu perguntava para as mulheres, mas vocês não conversavam sobre isso antes, né? Porque eu nem começava uma história com a pessoa se o cara me dissesse, o meu sonho é ser pai. Inclusive, aconteceu isso comigo.
Eu tava conhecendo um cara e ele me disse assim, eu falei que não queria ser mãe e ele me falou, ah, mas eu faço você mudar de ideia. Eu bloqueei ele na hora. Isso aí. Eu nem, não quis nem conhecer, entendeu? Se o eu tinha alguns critérios assim, o cara não podia ser pai e nem querer ser pai para se relacionar comigo. Tanto que eu nunca me relacionei mesmo com homens que tivessem filhos, nem com homens que quisessem ter filhos. Um problema menos, sabe? Porque eu sabia qual era a minha opinião sobre esse assunto. E é uma coisa muito grande para a gente discordar. Eu acho assim, tem um rapaz que escreveu, ele fez uma vasectomia sem filhos, e ele escreveu um texto lá pro meu blog, e ele disse, uma coisa é você discordar sobre as cores da parede da casa, ou o destino das férias. São coisas que as pessoas podem ceder e podem entrar num acordo. Agora, sobre ter filhos ou não ter filhos, alguém nessa história vai ficar frustrado. Sem dúvida. E aí eu perguntava, mas vocês não conversavam sobre isso? E as mulheres me respondem geralmente, sim, a gente conversava. E no início ele dizia que, embora ele quisesse ser pai, ele respeitava a minha opinião. Só que depois de um tempo a pessoa começa a pressionar. Ou seja, então a pessoa não respeitava a opinião. Ela esperava fazer aquela pessoa mudar de ideia. Gente, isso não é respeito. Tá? Sinto muito eu ser a pessoa que vem aqui trazer essa má notícia para vocês, mas isso não é respeito. E uma hora essa pessoa ela vai fazer a vontade dela valer, porque ninguém quer ficar frustrado na vida, né? Então, assim, se não for com você que ele vai ter filho, deixa ele ter filho com uma pessoa que queira ter filhos. Porque eu acho que deve ser muito ruim também você estar ao lado de uma pessoa e você perceber que ela não está feliz, ela não está satisfeita com aquele relacionamento, né? Que falta alguma coisa para ela, entendeu? Sim. E aí você vai ter um filho só para satisfazer a vontade e o ego dessa pessoa? É justo com você? Sabe? Não é mais fácil a gente ser honesto, né, com a gente e com a outra pessoa e dizer, olha, eu acho que a gente quer coisas muito diferentes, a gente se gosta e tudo mais, mas eu tô vendo que você não vai abrir mão disso e eu também não gostaria de abrir mão, eu não quero ser mãe, sabe? Eu não quero acordar de madrugada, eu não quero ficar grávida, enfim. Existem N motivos para uma pessoa não querer ter filhos, né? E esses motivos, sejam eles quais forem, eles têm que ser respeitados, né? Porque é a individualidade de cada pessoa aí, e enfim. Bom, então, para a gente finalizar aqui, né? O que eu diria para as pessoas que estão nessa situação, né? Você tá nesse relacionamento, você não está preparada para abrir mão desse relacionamento. Agora, se cuide. Não fica aí dependendo de um anticoncepcional oral, porque essa pessoa, se ela quer tanto assim, se ela te pressiona tanto assim, e se ela não está respeitando a sua vontade, talvez ela desrespeite também o seu método contraceptivo. Então, use aí um método contraceptivo que ela não tenha como interferir, tá? De preferência, um dispositivo intrauterino, né? Enfim, a laqueadura é uma coisa um pouquinho mais complexa e mais demorada para se conseguir, né? Mas um DIU, você vai no seu ginecologista e, ó, rapidinho você resolve, tá? E segundo lugar, avalie, né, se realmente essa pessoa e esse relacionamento vale tanto a pena, sim, a ponto de você viver dessa forma, sabe? Você viver com uma pessoa que te pressiona, que não te respeita, que pode querer te manipular, sabe? Eu acho não vale a pena. Eu acho que não tem nem que pensar, Patrícia, porque você... E aí? Você vai estar beijando o cara... Não, assim, vamos pensar, né? Racionalmente, você vai estar abraçando ele, vai estar amando ele, mas no fundo, daqui a pouco, no outro abraço que ele te der, vamos ter um filho, eu te amo tanto. Pô, aí aquilo que... Broxa! Gente, eu broxo. Imagina, eu vou ter medo de transar com essa pessoa.
Ela acabou de me pedir um filho, como é que eu vou lá transar com o cara? Eu não quero, exatamente. Né? Eu Aham. digo hoje, assim, eu tenho 2 filhos, eu não quero mais filho, mas nem que me paguem. Eu até brinco assim, eu não vou nem transar mais, enquanto eu não fizer, verdade, enquanto eu não fizer uma coisa que botar um dia, botar alguma coisa, eu não transo, porque eu não quero correr risco, entende? Então É. é assim, imagina, vale a pena ficar com um rapaz que você vai abraçar, que você admira por outros motivos, mas que vai te afetar lá no seu ponto sensível de que não, você não quer ser mãe, eu acho que não vale a pena. A gente tem que ter um. Patrícia falou, e é uma coisa muito clara, gente. A gente tem que parar de querer agradar a sociedade, agradar o homem. A gente tem que ser feliz. O homem não pensa primeiro no outro, primeiro ele pensa em si, sabe? Uhum. Isso não é ser egoísmo. Isso não é ser egoísta, sabe? Então, assim, se respeitem, entendeu? Amor próprio em primeiro lugar, depois o amor romântico, depois a consideração pelo outro, ter critérios, determinar critérios pra gente, sabe? Porque a gente está acostumado a deixar a banda levar, deixar a vida levar, empurrar com a barriga, porque eu sou mulher, eu sou naturalmente mais frágil, naturalmente pela sociedade eu sou acolhida. Não é acolhida. Quem é mãe não é acolhida, é jogada aí, ó. É jogada as traças quando o homem vira as costas. Fica com a mãe pela justiça, entendeu? O pai passam a mão na cabeça deles. E é isso aí. A gente tem que trabalhar e dar conta de criança. Ou seja, deixar a criança com outra pessoa para criar, para a gente se virar para trabalhar, terminar os estudos. Então, assim, o negócio é tenso. Então, o critério tem que ser fixo, tem que ser concreto, não pode mudar. Primeiro é o seu critério. Topa isso? Ah, topa, então vamos embora. Se não topa, cada um vai ser feliz. Libera o outro para ser feliz, né, Patrícia? Isso mesmo. Eu tô dando uma lida aqui nos comentários, porque a gente acabou. A gente fez um roteiro tão bonitinho, né, Lívia? Mas a gente fala demais. Ai, meu Deus, é mesmo. Né? Vamos tentar. Não tem como botar a perguntinha, não? Vocês mandarem pergunta pra gente? Aí eu tô vendo que tem alguns comentários aqui. Eu não sei como é que faz isso, dessa Mas caixinha aí deve aqui. ser no seu, né? Deve ser no seu aí. Eu não sei, eu nunca fiz isso. Também não sei. Enfim, eu vou tentar ler alguns comentários aqui. Eu podia ter uma secretária para me ajudar aqui. Meu marido tá lá fora, mexendo nas coisas, mas ele podia ler os comentários para mim. Ó, eu também evito até transar. Tem uma pessoa aqui falando, gente. Ai. Ser Ela mulher falou já é que eu não vi. difícil. Tem uma moça aqui que falou que ela também evita até transar. Pois é. Vamos comprar um vibrador, gente. Por enquanto. Já tem caixinha de interrogação. Ó, mandaram uma pergunta aqui, vamos ver. Aí, isso aí. Isso aí. Aí, Então viu? vocês têm que, vocês aqui têm que mandar as perguntas na caixinha ali de Na interrogação. caixinha. Se vocês apertarem ali, gente, a gente ainda tem 4 minutinhos de live, né? Resumo da conversa, amor próprio em primeiro lugar. Eu tô lendo os comentários. Manda pergunta aí, gente. Que a gente agora não tem homem na live, ó. Tem. Que bom, que legal. Uma vez, um cara, ó, a Iglesias Makeup, uma vez um cara, depois de uma transa, ficou fazendo beicinho e triste, dizendo que queria ter outro filho, porque ele tinha filho com a ex. Gente, a pessoa já tem um filho, né? Eu sempre digo, a maioria dos homens, homem padrão, tá, gente? Eu não quero colocar todos na mesma caixinha, mas a maioria deles, eles não querem ser pais, tá? Eles só querem que a mulher seja mãe.
Então, vocês abram os olhos, porque às vezes o cara só quer prender você dentro de casa, deixar você cada vez mais dependente dele, e ser pai mesmo, e participar, que é bom, isso aí eles não querem, não. Sim. Já cheguei a usar 3 métodos, a Cris. Ai, a Cris! Oi, Cris! Já cheguei a usar 3 métodos ao mesmo tempo. Queria namorar, mas nunca ser mãe. Muito menos com aquele como pai. Não entendi. A pessoa que eu tô pensando aqui, Cris? Ai, ai, brochei legal e nunca mais quis ver a cara dele. Ah, o cara que foi lá pedir o filho na primeira transa, mas óbvio, esses caras querem estragar a vida da mulher mesmo. Vamos ver, tem perguntas aqui. Socorro de quem começa uma relação com foco em ter filho. A primeira vez que meu companheiro disse que queria ter, perguntei o que significava. Ah, eu pulei a pergunta dela, meu Deus, eu não sei mexer com isso, gente, desculpe. Muitos querem ser pais, mas não exercer a paternidade de fato. É exatamente isso que eu estava falando aqui. A Juliana, ela falou... A primeira vez que meu companheiro disse que queria ter, perguntei o que significava. E aí, o que ele falou? Às vezes eles nem sabem. Gente, é o seguinte, agora a gente vai ter que encerrar, porque tá menos de 1 minuto aqui, né? Para não cair, então, né? Então a gente vai fazer aqui algumas considerações finais. Quero agradecer muito a quem esteve aqui conosco. A gente teve aí uma média de 25 a 28 pessoas participando desse bate-papo. Eu vou tentar deixar gravado, eu não sei como é que faz isso, mas acredito que seja aqui na hora de encerrar, né? Isso, vai aparecer. Para quem não conseguiu acompanhar, então vai ficar aqui. Eu queria agradecer, pedir para vocês para seguirem a Lívia lá no Aliança Feminina Oficial, aliançafeminina.oficial. Muito obrigada a todos. Vai cair, um beijão. Tchau. Gente, muito obrigada, tá? Adorei ficar com vocês. Tchau, Patrícia. Vamos marcar outras. Vamos. Tchau, gente. Obrigadão, viu? Por todos que ficaram aqui.